Bom dia, amigos. Tudo bem com vocês? Bom, fobia social. O que é? Quais são os sintomas? Os sintomas incluem medo excessivo de situações em que a pessoa pode ser julgada, preocupação com constrangimento, humilhação ou receio de estar ofendendo alguém. O desconforto causado pela fobia social também pode gerar sintomas físicos como rubor, tremores, taquicardia, tensão muscular e entre outros. E não, eu não tô querendo dar diagnóstico pra ninguém. Eu só tô citando algo que eu vi e achei interessante. E o que eu achei de interessante nisso? O fato do medo de ofender alguém. Normalmente, esse sentimento de despertencimento é justamente pelo medo de talvez alguém não goste de mim, alguém acabe tendo algo contra mim, ou tudo que eu falo pode estar ofendendo alguém, eu posso estar magoando, chateando alguém, falar alguma coisa que alguém não goste, algo que faça a pessoa ter uma má impressão de mim, e acaba que sempre você fica com esse negócio na cabeça de que você ofendeu, você magoou, ou você fez alguma coisa de ruim para as pessoas, para as outras pessoas. E essa sensação é algo que pode levar muito para esse sentimento do vazio, de despertencimento, da solidão, mesmo estando rodeado com muitas pessoas. E às vezes até pessoas que gostam de você, que conversam com você, que esboçam gostar, preocupar e confiar em você. Só que por causa disso acaba que você vai fechar os seus olhos e vai acabar só ignorando tudo pra sentir que não, você é um bosta e não, você não pertence a nada. Ninguém quer você ali. Sabe aquela sensação de que piadas, comentários, alguma coisa direcionadas a você não são piadas, mas sim comentários mesmo? São realmente fatos, algo que a pessoa pensa, só que ela acaba disfarçando de piada pra poder aliviar. E muitas vezes você tá errado, muitas vezes não é isso, muitas vezes isso é só paranoia. Na maioria das vezes isso é só paranoia, algo que é irreal, algo que você acaba criando por insegurança, algo que não necessariamente aconteceu. E mesmo que aconteça, talvez não seja culpa sua, talvez não seja algo que você fez, talvez seja algo que foi espalhado, uma mentira, ou simplesmente alguma coisa que a pessoa tem algo contra você, mas não por algo que você fez, apenas por um preconceito ou por um pré-julgamento próprio da pessoa. Tá dando pra entender o que eu quero dizer? Tipo, poxa, cara, você é uma pessoa tímida, você é uma pessoa fechada, você não fica falando muito, você tenta não chamar tanta atenção, você normalmente fica calado, você sempre tá tentando ser prestativo, sempre tá tentando ajudar, e você sempre tá tentando fazer as pessoas rir, animar as pessoas. Por que alguém teria algo contra você? Por que isso seria culpa sua? Por que você teria fazendo algo de errado? Talvez, em vez de tentar associar, talvez ao invés de tentar ficar tendo esse pensamento, talvez analisar seja bom, talvez analisar faça bem, talvez tentar entender o contexto faça bem pra nós mesmos, porque nem sempre tudo é o que parece, nem sempre tudo é o que nossa mente está pensando e enxergando, porque principalmente quando é relacionado a nós mesmos, alguma coisa que está acontecendo pra nos deixar pra baixo, nossa mente sempre vai tender a aceitar aquilo, a tornar aquilo uma verdade, a tentar fazer aquilo ser algo real, algo que realmente está acontecendo, algo que realmente vai te deixar pra baixo, algo que realmente vai sempre tentar te diminuir, te inferiorizar. E isso é algo que acontece, isso é algo humano, muitas vezes levado por causa de insegurança. A gente não vive num mundo muito bom pra isso, por conta da internet, por causa da comparação, por conta de comentários, de opiniões. Muitas vezes nós vamos ter esse sentimento de se inferiorizar, sendo que muitas das vezes não é culpa nossa, muitas das vezes não é algo que é pra ser inferiorizado, muitas das vezes não é algo que realmente alguém ligue. Só que por causa da nossa mente, por causa de coisas que a gente vê e vive, acaba que a gente cria essa associação, a gente cria esse pensamento, a gente acaba criando esse sentimento que é algo irreal, é algo que não é verdade, é algo que não acontece. Um outro exemplo extremo que eu posso citar é a questão de não se prender a pessoas. Não se prenda a ninguém, não fique dependente de alguém, não crie um sentido na sua vida baseado na outra pessoa, não mude o seu destino, não mude os seus sonhos, não ressignifique sua vida pra poder se encaixar, pra poder ter alguém. Não faça isso, porque somos muitas pessoas no mundo, mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Você acha mesmo que sua vida vai ser somente significada naquela pessoa que te faz mal, aquela pessoa que você olha pra ela e já dá aquela sensação de angústia de estar perto? Só que por ser a única pessoa que você mesmo pensa que é a única que te atura, a única que te quer por perto, a única pessoa que supostamente te entende, você vai acabar aceitando aquilo, você vai acabar tendo o pensamento de que não, aquela pessoa eu preciso dela, a única pessoa que eu tenho, ela não é tão ruim assim. Como que ela não é uma pessoa tão ruim? Se é uma pessoa que te coloca pra baixo, uma pessoa que tenta te diminuir, te inferiorizar,
e que exalta aquele seu pensamento de inferiorização, suas inseguranças, que tenta jogar na cara alguma coisa que você faz de errado, em vez de tentar te ensinar a fazer certo, fica tentando te zoar, te caçoar, te diminuir, ou simplesmente te significar em algo por um erro que você cometeu. Sendo que não, nós não somos nossos erros, nós somos a superação desses erros. Sempre tenha isso em mente. Não se baseie nos seus erros, não deixe as outras pessoas te basearem nisso. E, acima de tudo, consiga entender quando a pessoa é ruim, consiga entender quando a pessoa é do mal, quando a pessoa ela tá tentando te fazer mal, te diminuir. Não, a pessoa ela não é boa. Se ela tá tentando te diminuir a todo momento, ela não é boa. E também não fique com o pensamento de, ah não, ela tem seus problemas, ela não é assim porque ela quer, ou não sei o quê. Porque se tá te fazendo mal, por que você vai se fazer mal pra tentar fazer bem pra outra pessoa? Óbvio que isso tem suas exceções, mas nos casos que eu estou dizendo, não tem como você simplesmente sustentar algo sozinho. Não tem como você sustentar uma amizade sozinho, porque em algum momento vai acontecer alguma coisa que vai destruir isso. E se a pessoa tem seus problemas e você perceber que ela não tá tentando fazer algo pra mudar, que apesar de você falar muito, ela não tentar mudar, não tentar ser diferente, não pelo menos reconhecer os próprios erros, ou fingir que reconhece, logo em seguida fazer a mesma coisa e não demonstrar um remorso por isso, não vale a pena tentar sustentar isso. Aquela frase de antes só do que mal acompanhado é muito verdade, é extremamente que se encaixa nisso que eu tô dizendo. E sempre tente entender, sempre tente diferenciar a pessoa com problemas da pessoa má. E não tente se fazer mal pra fazer bem pro próximo. Nesses casos que eu tô citando, não tem como você fazer isso, porque em algum momento vai ser pior pros dois lados. Com toda certeza vai ser pior pros dois lados. E é claro que eu não posso também deixar de citar os nossos erros, porque também não adianta a gente querer cobrar uma mudança, uma melhora, uma noção da outra pessoa se a gente não conta nossos problemas. As outras pessoas não vivem nossa vida, as outras pessoas não entendem nossa cabeça 100%. Muitas vezes nem nós mesmos nos entendemos, como é que as outras pessoas vão nos entender, nos ler, apenas por nossas atitudes, nossas coisas, porque às vezes a pessoa ela não percebe, às vezes a pessoa é meio tonta, meio boba, ela talvez não consiga perceber que algo que ela fez, algo que ela disse, algo que ela acabou cometendo pode acabar te fazendo mal. Muitas vezes ela não vai perceber, e isso não é um significado de maldade. Às vezes ela realmente só é boba, não percebeu, porque muitas vezes o que pra gente tá na cara pro outro não tá. E eu acho que o mais importante em qualquer relação, não só de amizade como namoro, até em casamento, eu acho muito importante passar essa mensagem de que a base de tudo é a questão da conversa, a questão da comunicação. E não tem como outra pessoa entender nossa cabeça, não tem como outra pessoa ler nossa mente. E o máximo que a gente puder avisar, o máximo que a gente puder conversar, comunicar, é extremamente importante, é extremamente válido e extremamente necessário para qualquer tipo de relação ser duradoura, para qualquer tipo de relação ser boa. E esse tipo de coisa, eu acho extremamente necessário você conseguir ter esse amadurecimento, esse pensamento e conseguir entender quando você não tá se comunicando, para tentar mudar isso, se comunicar e contar. Porque não adianta você só fazer birra, você fechar a cara, você começar a ignorar, ou você começar a ficar de mal, ou até se afastar e perder uma pessoa porque você não disse. Porque eu falei e repito, as outras pessoas não sabem o que você pensa, porque muitas vezes o que a gente pensa é óbvio, pra outra pessoa não é tão óbvio assim. E muita coisa vai acontecer do contrário, para as outras pessoas está óbvio, pra gente não. Então, sempre busque conversar, sempre busque comunicação, que é o essencial para qualquer tipo de relação durar, ser boa, saudável e extremamente próspera para os dois lados. E eu também não quero ser injusto, muitas das vezes algo que nós pensamos pode acabar destruindo uma amizade, pode acabar causando desconforto por conta das outras coisas que eu já disse. Porque muitas vezes nós causamos mal para o próximo e não percebemos. Ou quando percebemos, nós julgamos que o outro é exagerado, que o outro está exagerando. Só que só nós mesmos conseguimos saber o dano que as outras coisas podem causar na gente. Então, se é algo que você pode mudar, se é algo que não vai te fazer mal, mude. Busque mudar. Não seja narcisista de achar que não, o problema é da pessoa, se ela quiser ficar com você, ela vai ficar pelo que você é e não sei o que. Porque não, todo tipo de relação boa exige mudanças. Todo tipo de relação, você vai ter que mudar alguma coisa um pouco, porque ninguém é igual, todos somos diferentes em alguma coisa. Se até gêmeos têm suas diferenças, por que outras pessoas que nem nosso sangue tem vai ser igual a gente? Consegue entender? Muitas vezes nós vamos a mudar. E não tô falando de mudança enorme, como, sei lá, vou mudar meu nome porque outra pessoa não gosta do meu nome. Não é isso que eu tô falando, são coisas pequenas.
Como, por exemplo, você fala de algum assunto que faz mal pra pessoa. Pô, por que não evitar de falar sobre? Não é algo tão importante assim. Ou, não sei, você gosta de alguma música específica que quando a pessoa escuta faz mal pra ela lembra de alguma coisa ruim. Poxa, é só você não escutar quando tá perto da pessoa. Ou até mesmo a questão do pedido de desculpas. O orgulho é algo que mata muita gente. O orgulho é algo que vai destruir muitas amizades ainda, muitas relações, porque a outra pessoa ela simplesmente tem o orgulho. Ela não consegue assumir o próprio erro e dar o braço a torcer. E tudo bem, você pode até na hora ter falado que você estava certo, ter insistido de toda forma possível, falado que não, outra pessoa tá errada. Se depois você pensou, refletiu e reconheceu que não, você estava errado, por que não pedir desculpa? Muitas vezes é difícil, muitas vezes vai ser difícil, eu entendo, experiência própria. Só que é importante, se você preza pela amizade, se você preza pela outra pessoa, vai fazer bem. Nunca vai fazer mal um pedido de desculpas. E se outra pessoa tentar caçoar disso, é algo constante, óbvio que algum comentário pode até acabar acontecendo, escapando. Só que se outra pessoa tentar caçoar disso, tentar usar isso contra você, quem tá errado não vai ser você, vai ser a outra pessoa. Porque reconhecer o próprio erro, pedir desculpa, não é um sinal de fraqueza, não é um sinal de inferiorização, de se submeter a algo. Não, é só um sinal de que você realmente tem honra. Um sinal de que realmente você é uma pessoa certa, que consegue reconhecer o próprio erro e pedir desculpa. E querer que outra pessoa saiba que você reconheceu e que vai tentar fazer de tudo pra não repetir. E esse é o mais importante. Talvez nós vamos repetir o erro, talvez nós vamos fazer mais de uma vez, mas o importante não é a gente acertar sempre, mas é sempre tentar evitar o erro, sempre tentar melhorar, sempre tentar a busca da evolução. Eu acho que uma coisa que é importante citar, eu acho que algumas red flags, não sei se esse nome ainda tá em alta hoje em dia de usar, mas eu acho que algumas coisas é bom dizer sobre o que aceitar, sobre o que relevar, porque às vezes muitas pessoas acabam se enfiando em algumas relações tóxicas, não só de namoro, mas amizade também existe amizade tóxica, e esse tipo de coisa por não saber, por não ter muita informação, ou esse tipo de coisa sobre qual que é o limite que a pessoa pode ir, qual que é um sinal de que não, a pessoa tá passando os limites, qual que é o sinal de que, poxa, a pessoa realmente é má, não é uma pessoa que vale a pena insistir, uma pessoa que realmente vale a pena estar perto. Então, eu vou citar algumas coisas que talvez vale a pena você pelo menos dar uma pensada. E algumas coisas são, a pessoa tenta te prender muito a ela, tenta sempre te colocar como errado em todo tipo de situação, pra você sempre ficar pensando que você tá errado em tudo. Tudo que acontece, todo problema que vocês têm, todo tipo de erro, ou você tá errado, ou ela é 100% vítima. E esse tipo de coisa são alguns traços tóxicos que tenta fazer você se prender à pessoa, sempre tentando se botar como culpado, sempre tentando se botar pra baixo como inferior, como monstro, como alguma pessoa que tá fazendo mal. E o que vai gerar o pensamento de, poxa, além de eu ser um merda, eu vou me afastar da pessoa por ter acontecido tal coisa, sendo que muitas das vezes, se você parar pra analisar, não, você não tá errado, ou nem tem um culpado, às vezes só foi algo que aconteceu, porque discussões, brigas e esse tipo de coisa é normal em todo tipo de relação. Só que muitas das vezes essa pessoa vai tentar te botar como culpado, ou qualquer tipo de coisa, como um monstro, como algo do tipo, apenas pra tentar te colocar numa posição de inferior, de monstro, pra tentar se culpar, pra tentar ficar com esse sentimento de angústia dentro do próprio peito, pra tentar te prender nisso, pra tentar sentir pena da outra pessoa. E esse tipo de situação, esse tipo de acontecimento que a pessoa faz de tentar te prender pra ela, sim, pode até indicar um sinal de insegurança ou algum sinal de alguma coisa do tipo, mas isso são algumas coisas que se resolvem na conversa, que a pessoa posteriormente vai acabar reconhecendo o próprio erro. Só que isso é algo excessivo, algo constante, que a pessoa nunca consegue entender que ela tá errada, uma pessoa que nunca consegue perceber que tá errada sem ser uma vítima, sem ser, o mundo tá contra mim ou algo do tipo. Isso pode sim ser uma red flag, pode sim demonstrar um problema, pode sim ser um traço tóxico da outra pessoa. E uma pessoa que sempre tá vendo problema em tudo, que ela mesma começa uma situação, ela mesma vai atrás de alguma coisa e muitas vezes não é algo problemático, mas é algo que vai acabar se tornando problemático
só pra, não sei, só pra poder ter alguma discussão, só pra mais uma vez ela estar nessa posição de vítima, nessa posição de pessoa indefesa, pessoa insegura, e mais uma vez te fazer ter pena dela. A diminuição também pode ser feita por meio da invalidação. Invalidação de diversas coisas, desde algo que você goste, algum gosto seu, até os sentimentos. Tipo, às vezes você vai mostrar uma música que você gosta, alguma coisa que você vira e fala, poxa, eu queria muito que a pessoa gostasse disso também, ou pelo menos escutasse. E a pessoa vai falar pra você que não, isso é horrível, nossa, que gosto péssimo. E, óbvio, isso vai acontecer, você tem que saber diferenciar algo problemático de algo que acontece. Pode ser que a pessoa só fale, não gostei muito, ou a pessoa só faça uma brincadeira. Agora, quando é algo constante, quando é algo excessivo, quando é algo desgastante, que acontece a todo momento, tudo que acontece, tudo que você mostra, tudo que você tenta compartilhar é um problema, é algo que vai ser invalidado, algo que a pessoa vai tentar falar pra você que não, isso não é legal, isso é ruim. E simplesmente tudo que você mostra, tudo que acontece vai ser um problema. E eu não tô falando de coisas absurdas, eu tô falando de, sei lá, uma música que você acha legal. A pessoa só fala, não, esse ritmo é uma bosta, ou algo do tipo. Vai sempre tentar invalidar algum gosto seu, ou até questão sentimental. Às vezes você vai contar alguma coisa que aconteceu, alguma coisa não só da sua vida, talvez algo que aconteceu entre vocês, alguma discussão que teve, alguma coisa que outra pessoa fez que você não gostou. Você vai contar, outra pessoa vai tentar invalidar isso, vai tentar te botar como errado, ou que você tá inventando isso, ou qualquer coisa do tipo. Isso é algo que você tem que prestar atenção, que você tem que tentar perceber, porque isso é um sinal muito grande de alguém que tá sendo tóxico, um relacionamento tóxico. E, óbvio, isso pode acabar sendo um traço da pessoa que ela acabou adquirindo por convivência com um parente, ou até com outras pessoas, algumas experiências ruins que a pessoa teve. Só que é o que eu já disse, a comunicação é essencial. Se você conta pra pessoa sobre isso, e mesmo assim ela continua não tentando mudar, você tem que repensar se realmente vale a pena estar nisso. Porque sempre vai ter outras pessoas. Não se prenda a algo por medo da solidão, porque sempre vai ter outra pessoa pra você se relacionar, sempre vai ter outra pessoa pra você ter do seu lado. Então, sempre repense sobre o que tá acontecendo, sempre tente prestar atenção. Óbvio, você não pode só na primeira vez que acontecer, você virar a cara e tchau. Não, tente comunicação, tente falar. Só que se a pessoa, você fala 10, 30 vezes, a pessoa toda vez vai tentar ou fingir que se importou, ou vai nem ligar, vai na sua cara mesmo falar que não, tentar mais uma vez te invalidar. Talvez você tenha que repensar se realmente vale a pena você continuar nisso. Porque, beleza, pode ser um traço da pessoa, mas tá te fazendo mal, realmente vale a pena? Eu acho que muito desse medo de conviver socialmente vem justamente por causa do medo. Esse medo de acabar decepcionando as pessoas, de acabar não se encaixando em alguma coisa, é o que faz nossas experiências serem ruins. E, em decorrência disso, acaba que nós ficamos traumatizados, ou por conta das experiências ruins, nós temos sempre uma memória que vai ser sempre desse jeito. Por conta da insegurança nas relações, acabamos que tentamos nos moldar para nos encaixar em algum lugar, em algum grupo, em algumas pessoas. E acaba que nós tomamos isso como base de que toda relação tem que ser desse jeito, toda amizade tem que ser desse jeito. E acaba que a gente fica com essa insegurança de fazer uma nova amizade, e toda santa vez vai ficar com essa pulga atrás da orelha, com esse pensamento de que vai ser uma experiência ruim. Sendo que não, você não precisa se moldar, e muito menos você precisa tornar isso uma experiência ruim. Você pode ser apenas você mesmo. Óbvio que você talvez mudar algumas coisas, mas eu tô falando de coisas pequenas. Não mudar sua personalidade, mudar as coisas que você gosta. Você tem que buscar alguém que vai gostar de você pelo que você é. E tem muitas pessoas no mundo, você vai ter diversas oportunidades. Eu acho que você tem que se dar a oportunidade de tentar a comunicação, tentar enturmar com mais pessoas, porque quanto mais você tenta, mais a chance tem de dar certo. E você vai ter muitas experiências ruins, você vai ter muitas experiências boas, porque nunca vai ser mais ruim do que bom, ou mais bom do que ruim. Sempre vai ter algo igual, sempre vai ser algo que vai acontecer, algo que você tem que deixar acontecer naturalmente. Você não pode tentar forçar, você não pode tentar mudar, e você não pode tentar ficar fazendo algo artificial, porque senão vai ser sempre uma experiência ruim, uma experiência traumática. Então, seja você mesmo, tente conversar com as pessoas, tente demonstrar o que você gosta, e se não dá certo, não fique com medo de parecer estranho. A pessoa às vezes só vai esquecer de você, e tá tudo bem. Ninguém é obrigado a gostar, a lembrar da gente. Nós não somos especiais, ninguém é especial. E estamos aqui no mundo pra tentar
pra tentar viver, pra tentar ter boas experiências. Então, sempre tente buscar essas boas experiências e não tente forjar algo, não tente forçar algo ou ser algo que você não é. E tá tudo bem, pode demorar um pouco pra você achar a pessoa que bata os mesmos gostos com o seu, ou uma pessoa que aceite os seus gostos. Só que é muito melhor essa experiência do que uma experiência forjada, uma experiência ruim e que pode te deixar traumas e te prender de viver experiências boas porque você tentou forçar algo e ficou traumatizado por causa disso. E sim, isso é algo extremamente comum, isso é algo mudável, isso é algo que vai demandar um pouco de esforço, um pouco de tempo, um pouco de paciência, um pouco de compreensão consigo mesmo. Porque antes de qualquer mudança, antes de qualquer pensamento, antes de qualquer coisa, nós temos que nos entender, nos compreender e não ficar nos xingando, nos exagerando com nós mesmos. Age consigo mesmo do mesmo jeito que você age com o próximo. Se você é compreensivo com o próximo, seja com você mesmo. Sempre seja bom consigo mesmo. Sempre se tenha como prioridade. Você tem que se priorizar, você tem que se entender, você tem que se acolher e tem que, acima de tudo, antes de qualquer mudança, antes de qualquer julgamento de si próprio, tente entender por que isso aconteceu, por que você é desse jeito, porque não tem como você mudar algo que você não entende como é. Não tem como eu mudar alguma coisa sem saber o que causou aquilo, por que isso aconteceu, qualquer decorrência disso. Então, não tente se moldar, sempre tente se entender, procurar pessoas que te compreendem, que te aceitam. E acima de tudo, torne suas experiências boas. Busque experiências boas. Bom, eu acho que era isso que eu queria dizer mesmo. E eu já vou deixar avisado que eu esqueci de escrever o roteiro desse vídeo. Acabou que fim de semana eu me distraí um pouco. Ainda não acostumei muito bem com a rotina de youtuber. Tô começando agora. Pode ser que esse vídeo tenha ficado um pouco confuso em questão da separação dos tópicos, esse tipo de coisa. Porque eu fui fazendo totalmente de freestyle aqui, eu acabei não escrevendo nada, não tenho nada escrito. Tudo que eu tinha era uma anotação que eu fiz sexta-feira, da anotação de fazer um vídeo sobre amizade, esse tipo de coisa. E acabou que eu gostei muito do tema e acho que eu tive muita coisa pra acrescentar. E acabou que eu fui fazendo de cabeça mesmo, falando o que eu queria falar. E caso tenha ficado um pouco confuso, algo do tipo, peço perdão. Eu vou tentar ao máximo me acostumar com essa rotina o mais rápido possível, pra isso não se repetir. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um pequeno aviso, eu prometo que eu vou tentar postar vídeo de segunda e sexta. Acabou que o dessa sexta não saiu porque eu tinha escrito o roteiro tava 100% pronto, o vídeo tá pronto inclusive. Só que acabou que o tema ficou um pouco meio pesado, talvez. E não é muito isso que eu queria trazer pro canal. Acabou que eu fiz um vídeo um pouco de revolta. E não era muito isso que eu queria trazer pro canal, não é muito esse rumo que eu quero tomar. E talvez eu aborde o tema mais pra frente de uma maneira um pouco mais leve, etc. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham conseguido entender minha mensagem. E fica à vontade pra debater nos comentários, pra contar a sua experiência, pra colocar algum conselho, pra poder debater nos comentários entre vocês, poder corrigir alguma coisa que eu possa ter dito de errado. Ou qualquer coisa do tipo. Apenas seja educado, compreensivo e amigável com todos. Bom, acho que é isso. Deixa o like pra ajudar, né? Eu tô precisando bastante. E é isso mesmo. Eu sou Yumi e muito obrigado por assistir. Yumi-san, D